Bem-vindo ao nosso canal Pensando Livre. Olá, vamos falar de cultos, rituais e dogmas do nosso querido Espiritismo. Bom, vamos fazer como Kardec, começar pelos prolegômenos? Então vamos lá. Primeiro, o que vem a ser um ritual? É lógico que no Espiritismo tem sim rituais. Por quê? Porque se a gente for entender e for ao dicionário, nós vamos descobrir que ritual nada mais é que um conjunto de regras socialmente estabelecidas. Lógico. Então, se alguém cria uma regra para seguir no centro espírita, obrigatoriamente ele está criando um ritual. Pode ser um ritual muito rígido, mais tranquilo. Não deveria de criar nenhum ritual. Deveria de ser uma coisa muito simples, do tipo, todos sabem o que deve ser feito. Ah, seria muito mais fácil se todos soubessem. Mas, além do ritual, o que é um culto? Bom, lá no latim era cuidado, era cultivo, adoração, honra. Já no inglês, vem do cut, do francês, que significa aí sim adoração. Mas, já em 1829, começa a ser usada a palavra como sentido de devoção. Então, agora eu já me tornei, faço culto à personalidade, faço culto a São Jorge, faço culto a Nossa Senhora e por aí vai. Então, o culto hoje é entendido como um ato de devoção, um ato de adoração. Por último, dogma. Resgatar a palavra dogma lá do grego. Quer dizer crença, decreto, uma opinião forte. Já no século XVII, ela foi adotada com outro sentido. E aí passa a ser visto o dogma como um princípio filosófico ou simplesmente um princípio. Claro que aqui no português, usando o espiritismo na língua portuguesa, nós também temos dogmas. Sim, não tem nenhum problema. O que a gente não precisa é ter fé cega. Aí é outra coisa. Mas ficou claro, então, que a gente obrigar as pessoas a ir de trás-passeio completo para a igreja, você está criando um ritual. Mas qualquer outra regra social que alguém determina lá no centro, também é um ritual. Por exemplo, o presidente da casa ou a federação nota que todo mundo se reúne, primeiro fazendo uma harmonização, depois reza uma prece, depois fluidifica a água, depois vamos para o salão onde faz nova prece, depois é entoada uma palestra que é proferida, depois uma nova prece, depois a imposição da mão. O que é o nome disso? Ritual. É simplesmente nós criamos rituais. Não deviam, mas criamos. Bom, a cultuar a gente não cultua nada, né? Nem pensar. Ouça, talvez sim. Temos cultos exteriores? Temos. Nós não devíamos ter. Mas é preciso entender que nós temos. Por quê? Porque hoje o fato da gente homenagear, da gente considerar sagrado alguma coisa, é culto. Não era, mas atualmente é. Então, quando você entra no centro espírita e vê lá imagem pendurada na parede do Allan Kardec, da Maria, de Jesus, você está criando o quê? Uma adoração, um culto àquelas imagens. É um ato de culto exterior, com certeza. Então, desde que os brasileiros começaram a ser pátria, que a gente segue esse princípio católico de cultuar. E no espiritismo não é diferente. Agora, a gente tem culto a Bezerra de Menezes, culto a Chico Xavier,
como Divaldo morreu agora, culta o Divaldo também. E vamos que vamos santificando a nossa doutrina. Nós até temos um calendário espírita de santificações. Dia do Allan Kardec, dia do Livro dos Espíritos, dia disso, dia daquilo. Lê que é bom o Livro dos Espíritos, o cara não lê. Mas ele sabe que dia que tem que cultuar, adorar. E dogma? Não, isso nós não temos. Bem, nós temos sim. E o pior é que os nossos fundamentos no ensino do Espiritismo são, sim, dogmas. Por quê? Porque são pontos fundamentais da doutrina. Reencarnação é um dogma. Por quê? Porque é um princípio do Espiritismo. No melhor dos sentidos, que esse verbete tem lá de trás do grego. Então, é sim um princípio. Outro, existência de Deus, pluralidade dos mundos habitados, imortalidade da alma, esquecimento temporário das vidas passadas, comunicabilidade dos espíritos, fé raciocinada, lei do progresso, lei do amor, são dogmas. A diferença é que são princípios doutrinários. Entendeu? Já contaram quantas vezes o verbete dogma aparece no Livro dos Espíritos? Eu não vou dizer não, vai lá contar. Bom, eu, como espírita raiz, tenho opinião própria. Todos deveriam de ter. Ninguém deveria de ser batido no liquidificador, pasteurizado e virando todo mundo espíritas fábrica do Ford. Todo mundo igualzinho. Não, não é isso. Então vamos lá. Existir, todo mundo existe, e eu também existo. Então eu penso, e ao pensar, eu posso emitir minha opinião. Farei isso agora. Eu não aceito culto à personalidade. Santificação. Mas de jeito nenhum. Eu vejo Kardec, eu vejo Bezerra de Menezes, eu vejo o legionário Maurício, na minha querida Cruzada dos Militares Espíritas, como homens, como pessoas exatamente iguais a eu e a você. Então, não, você não é sagrado, eu não sou sagrado e esses caras também não são sagrados. O que eles são pessoas importantes na minha vida, na tua vida, e que nos deixaram um legado maravilhoso. A eles eu sou grato. Eu tenho enorme gratidão por Kardec, por Bezerra de Menezes, pelo Chico Xavier e por aí vai. Entendeu? Não aceito norma ritualística imposta por ninguém, nem pelo presidente do Centro, nem pela Federação Alagoana, nem pela Federação Brasileira, nem pelo Conselho Internacional. Estou me lixando para as normas que esses caras criam. Eu sigo as normas que já estão, por exemplo, no livro do remédio. Não preciso de mais nada. Aquelas que os espíritos criaram para mim, basta. Não preciso de novas normas, novas leis. Não preciso mesmo. Mas eu não boto a culpa nos outros, não. Por quê? Porque, antes de tudo, eu preciso de me modificar. Então, para chegar ao ponto de não precisar conviver com norma de cada centro, com norma de cada federação, eu passei pelo menos 60 anos nas mesas brancas do Espiritismo. Entendeu? Isso chama-se vivência, experiência em primeira pessoa. Isso me dá respaldo moral para dizer é mais fácil fazer de acordo com Kardec. Muito mais fácil. Não precisa inventar nada. Então, eu estou dispensando tudo que é supérfluo
e que colocaram o Espiritismo. Eu tenho cuidado até com as frases que eu digo, e com as frases que eu leio nos centros espíritas. Por exemplo, o silêncio é uma prece. Claro que não é. O silêncio é só o silêncio. A prece você tem que fazer na hora que você estiver em silêncio. Porque eu posso estar em silêncio lá na audiência, na sala de passe, e, no entanto, estar pensando no bife que eu deixei em casa. E isso não é uma prece. E isso não presta para nada em relação àquele momento que eu estou sendo, recebendo fluidos do passista, por exemplo. Ora, bem, eu não tenho religião. Nem espiritismo eu não considero religião. É sim uma ciência espírita, uma filosofia espiritualista. Eu sigo isso com muita fé e uso a fé raciocinada. Então eu não tenho conhecimento sagrado nenhum, eu não acredito em milagres, eu não faço promessa, eu não arreio despacho, eu não faço nada disso porque eu não tenho talismã. Isso não me interessa. Mas eu ganhei de meu pai e de minha mãe, quando eu era criança, esse cordão, essa imagenzinha aqui de São Jorge. Meu pai, a minha mãe, eram devotos de São Jorge. Infância, me deram de presente essa joia. Eu vou jogar fora porque eu sou espírita? Não, eu continuo usando em homenagem àqueles que me deram a vida, que me puseram em pé, que me criaram, que me educaram. É a melhor maneira de manter eles vivos. Meu peito é homenageando, usando aquilo que me deram de presente. Não tem esse negócio de jogar fora, queimar livro, estou fora. Não faço isso de jeito nenhum. Certo? Bom, quanto mais simples a casa que eu trabalhei quando eu era adolescente, em 1920 era assim. Depois ficou daquele outro jeito, assim, lá em Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro. Então, quanto mais simples for a casa espírita, quanto mais despojada for, sem ornamentação, mais fácil se torna se concentrar em prece individual e harmonizar, aí sim, pelas vibrações fluídicas, uma casa limpa, paredes pintadinhas, de acesso fácil, bem iluminada e pronto. O resto é luz. Eu não preciso de luz. Para eu encontrar com os espíritos, eu só preciso de bons pensamentos. Na frigir dos ovos, é possível afirmar, então, que está na fraternidade e no despojamento individual e, é lógico, coletivo dos membros. O centro espírita está pronto com um ambiente ideal para pesquisar, difundir e realizar o atendimento fraterno e espiritual daqueles que lá procuram. Quanto mais houver de simplicidade, mais humildade, melhor torna-se então o ambiente espírita. Resumindo, cultuar algo é com ela ter cuidado de honrar, nunca adorar, nem uma coisa, nem uma pessoa. Ah, então você é contra aquele lindo prédio da FEB em Brasília? Com certeza, não tenho a menor dúvida. Diminuir a quantidade de rituais nas sessões espíritas? Sim, vamos manter nossos dogmas com fé raciocinada. Eu acredito na existência de Deus, por quê? Porque não há nenhuma consequência à inteligência cuja causa não seja inteligente. Deus, opa, pensei, acredito. Vamos manter nossos dogmas longe daquele negócio chamado fé cega. Vamos continuar acreditando porque os espíritos confiam no tal fundamento.
Está lá no livro do médium, vai ler. Está lá no livro dos espíritos, vai ler, pô. No frigir dos ovos. Felicidade, numa ostentação, nada de santificação, nem mesmo adoração. A qualquer pessoa e o centro espírita vai se encher, não de pessoa viva, carne e osso, mas de bons espíritos. E aí vai fazer progredir o tal espiritismo. Por tua atenção, obrigado. Se você gostou do vídeo, por favor, comente, curta, compartilhe, mas também se inscreva no canal. Até a próxima!